Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Os que encontraram, digam amém. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é vida, viva, justa e eficaz. Fala conosco nesta noite através da tua palavra, que tanto os que estão no templo, quanto aqueles que estão em casa, no trabalho, na rua, acompanhando esta mensagem, sejam tocados pelo poder da tua palavra e da tua presença. E o Senhor venha envolver a cada um dos teus filhos com a tua presença, porque a tua palavra não volta vazia, e o Senhor reservou este momento para falar conosco. Eis-me aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, a palavra de Deus tem suas maneiras e suas formas de expressar o plano em que Deus tem para a humanidade, assim para com os homens. A Bíblia também nos expressa que o próprio Jesus disse certa feita que o povo de Deus, o povo do Senhor, pereceu naquela época, e muitos ainda continuam perecendo, porque lhes faltam conhecimento. E a Bíblia fala que o conhecimento ao qual nós precisamos, nós carecemos, está voltado, olhe para cá, está voltado para a palavra de Deus. Ou seja, para todas as perguntas que nós temos, argumentos, questionamentos, dúvidas, todas as respostas estão aplicadas na palavra de Deus. Mas por que é que o povo perece por falta de conhecimento? Porque muitos têm vivenciado um evangelho raso, sem ter o conhecimento das profundezas ou do mais íntimo e profundo da palavra de Deus. Quanto mais adquirirmos conhecimento da palavra de Deus na nossa vida, mais teremos chance de sermos vitoriosos na presença de Deus. O texto que nós lemos agora
está falando a respeito da parábola do fariseu e do publicano. Palavras ditas pelo próprio Jesus. No versículo de número 9, o Senhor começa frisando o seguinte: e disse também, olha o que diz a palavra, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, esta parábola, ela foi direcionada a uma classe de pessoas. Jesus estava falando aqui em parábola, frisando a uma classificação de pessoas. Estas pessoas que precisavam, careciam, necessitavam de ouvir acerca desta palavra. E quem eram estas pessoas? Qual era a qualificação dessas pessoas? Seguinte: pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Exemplo: o tipo de pessoa que confia em si mesmo, na força de seu braço, pensa que tudo que é, que faz, vem de si mesmo, e não reconhece que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quem é ele? Jesus de Nazaré, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é na força do nosso braço que nós vencemos, não é no nosso conhecimento humano ilimitado, porque a Bíblia fala que nós adquirimos conhecimento e sabedoria que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem probabilidade de variação. Ou seja, é Deus quem dá sabedoria e conhecimento aos homens, ao seu povo. Então não podemos confiar em si mesmos. E a Bíblia ainda diz assim, que eles, crendo que eram justos, desprezavam os outros. É aquele tipo de pessoa que confunde santidade com ignorância, confundem santidade com soberba, confundem santidade com o exaltar de si mesmo, confundem santidade com se achar melhor do que os outros. Não podemos, em hipótese alguma, se achar melhor ou maior do que alguém. Certa feita, Jesus foi indagado: quem de nós é o melhor? Ou quem de nós é o maior? Jesus pega uma criança e diz: qualquer um que quiser ser grande, seja semelhante a esta criança. Ou seja, Jesus estava dizendo que no reino de Deus não existe maior e nem menor, nem melhor e nem pior. Todos nós somos iguais para Deus, diante de sua presença. Então, o fato de eu orar e fulano, beltrano não orar, não significa que sou melhor do que ele. O fato de fulano e beltrano pregar e eu não pregar, não significa que eu sou menor do que ele. O fato de fulano, beltrano profetizar, falar em línguas estranhas, rodar, entrar no manto, nos remifar de Jeová, e às vezes eu não significa que ele e ela é melhor ou maior do que eu. Porque tem gente, irmão, que fala em línguas estranhas, entra nos mistérios, sapateia nos mantos, e às vezes quer desprezar aquele irmão, aquela irmã que fica quietinha ali na dele, quietinha na dela.
às vezes quer fazer com que a pessoa seja forçado a fazer o que ele e o que ela faz. Já viu aqueles acontecimentos que tem gente que pega você, roda você, fica rodando você que nem peão? Já viu, missionária Terezinha? É desse jeito. Porque às vezes a pessoa quer fazer o negócio forçadamente, pastor Hinaldo, não é assim. Eu estou falando isso, mas eu sou do manto, eu profetizo, eu entro no mistério, eu sapateio, mas isso não faz de mim eu melhor do que quem não pula, não sapateia e não profetiza. Somos iguais. Deus usa cada um de uma forma, de uma maneira. Não adianta você pegar a irmã e ficar rodando ela com a mão que nem peão. Não adianta você pegar na mão do irmão, da irmã, e sair correndo, dando 50 voltas na igreja, querendo que a irmã seja forçada a receber poder de Deus. Querido, quando Deus decide encher alguém, você pode estar quietinho, no seu devido lugar. Se for para sapatear, quem vai acender essa chama é o Espírito de Deus. Mas o operar, o manifestar da presença de Deus, nem sempre é notório, testificado por alguém pular, rodar ou sapatear. Mas sim, a pessoa está sentadinha ali, mas ela está sentindo a presença de Deus. Ele está sentindo a presença de Deus. Ela pode não estar pulando, sapateando por fora, mas está pulando, sapateando, entrando nos mantos por dentro, porque cada um tem uma forma íntima de sentir a presença de Deus e se envolver com Ele. Nenhum é igual ao outro, irmão, não somos iguais. Porque de que adianta profetizar, falar em mistério, sapatear, entrar nos mantos, mas ter a língua desse tamanho? Você está entendendo? De que adianta entrar nos mantos, sapatear, mas se o irmão, se a irmã, no ditado popular, pisar na bola com ele, com ela, vira as costas, fica de cara feia, quer partir para a briga. A gente temos que ser nova criatura em Cristo Jesus. Então Jesus estava se voltando aqui a classe de pessoas que se achavam que eles poderiam confiar na força de seu próprio braço, e eles, crendo que eram justos, desprezavam os outros. E a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com isso. Já ouviu dizer que o mundo dá muitas e muitas voltas? Que às vezes você vai ver a pessoa lá na igreja quer ser mais santo do que todo mundo. A irmã não pode nem se arrumar, que ela diz que é vaidade. O irmão não pode nem vir bem vestido para o culto, que diz que é para se amostrar. Que pensa que santidade é algo muito aparente, e às vezes tem coisas que são exagero demais, irmão. E aí quando você pensa que não, os tempos se passam, este irmão, esta irmã, que queria ser o santão demais, melhor do que todo mundo, daqui a pouco está lá no mundo pecando. E aí quem é do mundo fica escandalizado com aquilo. Por quê? Porque vai dizer, esse não era aquele irmão que queria ser santão, dizia que tudo é pecado? Essa não é aquela irmã que dizia, não, irmã, você não pode nem pintar a unha, porque pintar a unha é coisa de Satanás. Quando pensa que não, está a irmã lá na rua com as unhas, tudo quanto é cor, e fazendo tudo que o inimigo quer. Então a gente tem que ter muita cautela e sabedoria e simplicidade para não misturar as coisas. Não podemos querer ser melhor e nem maior do que ninguém. Porque tem gente que se acha tão santo, mas tão santo, que eu acho que na ótica humana tinha que fazer um pedestral para ele, para ela. Eu dizia, ali está o santo fulano de tal, Beltrano. A gente tem que adorar ele, tem que adorar ela, porque é santo demais. No linguajar popular, pastor Hinaldo, a ponto de dizer, até o pum desse homem, dessa mulher, não deve nem feder, porque é santo demais, deve ter aroma de azeite, de unção, de óleo ungido. Só pode, desse jeito. Confundem, misturam as coisas. E daqui a pouco está relaxadamente. Aquilo que diziam, não pode isso, não pode aquilo, não é assim, não é desse jeito, quando pensa que não, está pior do que os que estão erradamente falando. Então isso é um conceito claro. Vamos lá, porque tem gente que se acha tão santo, mas tão santo. Já viu alguém dizer assim? Eu vou arrancar a máscara de fulano de tal.
Tem gente que diz assim: Deus me levantou para ir arrancar a capa de Beltrano. Deus me levantou para ir lá e escancarar e apontar o dedo e dizer: tu está em pecado. Deus me levantou como tocha para ir lá e dizer: irmão, irmã, desce do altar porque tu está em pecado. Deus me levantou para arrancar as máscaras da face de muita gente que está dizendo que é, mas não é. Querido, se tem alguém que tem poder, autoridade e tem carta branca para fazer isso, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus da Bíblia, porque a palavra de Deus diz que não há nada que esteja encoberto, que fique oculto diante dos olhos de Deus. Já ouviu dizer que não existe crime perfeito? Não existe pecado oculto que fique oculto por muito tempo. Mas cedo ou mais tarde, quem arranca a capa do homem, não é a mulher. Quem arranca a capa, a máscara, seja lá o que for, é o Espírito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que o perverso, o enganador, o sagaz, traiçoeiro, não permanece na congregação do justo. Não permanece. Então nós não temos o direito de fazer isso, irmão. Não temos o direito de ficar apontando a vida de ninguém. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Vou lhe provar na Bíblia. Porque tem gente que não tem conhecimento da palavra e fica falando e pregando e frisando aquilo que não conhece. Não conhece. Se você ficar sabendo ou ver alguém pecar, alguém falhar, ore por ele. Se caiu, ore para Deus levantar. Pecou, ore para Deus ter misericórdia, perdoar e levantar e sustentar para que novamente esteja firmado na presença de Deus. Porque ainda que caia, seja lá quantas vezes for, é notório que Deus tem poder para levantar. E nós temos poder e autoridade para orar e interceder por ele, interceder por ela. Porque nunca vivenciamos em meio a uma geração que tem tanto desejo e anseio para ver o fracasso e a queda daqueles que estão em sua volta. E não é assim que nós devemos fazer. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, levanta, Senhor, teu filho caiu, tua filha caiu, Senhor, tem misericórdia, restaura, restitui o ministério dele, Senhor, levanta-o novamente para fazer a tua obra, porque não pode parar, tem que dar prosseguimento. Mas não, bispo, a Bíblia diz, olha só, falta de conhecimento da palavra. A Bíblia diz que se o irmão tiver em pecado, eu tenho que ir lá nele e repreender ele no meio de todo mundo. Não, bispo, se fulano pecar, se fulano errar, a Bíblia diz que eu posso ir lá e repreender ele juntamente com a testemunha. Quem foi que disse? A Bíblia. Então vamos para a Bíblia, que eu vou lhe explicar o que realmente a palavra está dizendo. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo de número 15. Mateus 18, versículo de número 15. Os irmãos acompanham aí. Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então preste atenção. Olha a escrita do texto. Se o teu irmão pecar contra quem? Contra ti. Então aqui já derruba todos os argumentos daqueles que gostam de querer se intrometer na vida alheia. Por quê, bispo? Existem duas formas de pecar, missionária Terezinha. Pecar contra o seu irmão, ou até mesmo contra si. Segundo, pecar contra Deus. O que é pecar? Se o teu irmão pecar contra ti. Exemplo, discutir com missionária Terezinha. Ou missionária Terezinha discutiu comigo. Foi uma desavença. O que é isso? Se fui eu que discuti com ela, eu pequei contra ela.
Se foi ela que discutiu comigo, que me maltratou, que falou um monte de coisa pesada para mim, ela pecou contra mim. Então, se eu, olhe para cá, se meu irmão pecou contra mim, eu vou até ele secretamente, só entre eu e ele. Exemplo lá, Ed Carlos, meu querido, a gente tivemos essa desavença aí, essa discórdia, esta contenda, essa confusão toda, mas vamos nos resolver aqui. Você quer pedir perdão para mim? Eu já peço perdão por você de início. Aí, exemplo, se Ed Carlos disser, não quero conversa, não tem jeito, eu não quero conversa com você e tal, eu tô no meu direito, aí eu vou lá, segundo a Bíblia, chamo as testemunhas, e aí vou novamente até Ed Carlos e diz, Ed Carlos, aqui estão como testemunha aqui, de que eu estou vindo aqui até você, para a gente resolver esta situação, a gente é servo de Deus, não podemos ficar um intrigado com o outro. Aí se neste caso Ed Carlos ainda disser, não quero conversa com você, acabou, nós vamos entrar na briga no braço aqui, ok, aí eu vou até diante da igreja e passo a situação de Ed Carlos. Isto está frisando a respeito se o teu irmão pecar contra ti, não é contra Deus. Vamos mais? Lucas 17, versículo 3 e o versículo de número 4. A nossa bispa vai ler. Lucas 17, 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ok, então vamos de início. Primeira parte, o que diz? Olhai por vós mesmos. Segure, olha a instrução. Olhai por vós mesmos. Em outras palavras, vamos falar no linguajar mais claro, transparente. Cada um cuide da sua própria vida. Esqueça a vida alheia. Cada um cuide de si mesmo. Prossegue. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ok, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Pecar contra ti, prossegue. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ok, se ele se arrepender, o que você tem que fazer? Perdoa, libera o perdão. Não perdoa, você não pode fazer isso. Se ele se arrepender, se ela se arrepender de ter pecado contra ti, perdoa. Aí o que acontece? E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ok, e se 7 vezes contender contigo, pecar contra ti, e se vier 7 vezes pedir perdão, perdoa. Ou seja, olha a clareza do texto, porque tem gente que é assim, pecou contra mim agora, vem me pedir perdão, eu perdoei, aí quando é agora, acontece, faz a mesma coisa. Aí tem gente que diz, pastor Hinaldo, já te perdoei uma vez, mas agora é a segunda, já não perdoo mais. Tem gente que é assim, mas não pode, segundo a Bíblia, não pode. Se for 7 vezes ele pecar contra ti, e se 7 vezes ele vier pedir perdão, o que acontece? Perdoa. Aí o que acontece? Após? Ok, então preste atenção nisso aqui. O que a Bíblia está dizendo? Quando o seu irmão peca contra ti. Então, no início já disse o quê? Que nós devemos cada um cuidar da nossa própria vida. Então, se o teu irmão, se a tua irmã pecar contra Deus, o que nós devemos fazer? Orar por ele, orar por ela, interceder por eles e por elas.
Por que é, bispo, que eu não posso ficar apontando os erros, o pecado, as imperfeições na vida do meu irmão, na vida da minha irmã? Simplesmente, vamos mais para a Bíblia? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos pausadamente para a gente entender. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ok, não julgueis, para que não sejas julgados. Não podemos julgar a vida de ninguém. Prossegue. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ok, prossegue. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Meu Deus, prossegue. Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Olha o que Deus está falando, a palavra. E então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ok. Então preste atenção nisso aqui. Tem gente que quer ser melhor do que os outros, mas é pior do que os outros. Tem gente que se acha santo, mas tem mais pecado do que aquele que está sendo apontado. Nós temos que policiar-se a nossa própria vida, porque a Bíblia fala que todos os dias o pecado que tenta nos envolver, nos cerca, fica de redor da nossa vida diariamente, tentando nos cegar, tentando nos contaminar. Além disso, tem o inimigo, o adversário de nossas vidas, a antiga serpente, que anda de redor procurando a quem possa tragar. Enquanto isso, nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Por isso que Jesus disse que primeiro é vigilância, depois é oração, para não cair em tentação. Tem gente que ora, que é uma beleza, mas não vigia e acaba caindo em tentação. Então não devemos olhar a vida dos outros é fácil, apontar a vida dos outros é fácil, difícil é reconhecer o seu próprio estado, sua própria vida. Foi o que aconteceu aqui com estas pessoas, na qual Jesus estava se referindo. A parábola era voltada para aqueles que confiavam em si mesmo e, crendo que era justo, desprezavam os outros. Eu sou melhor, eu faço, eu sou desse jeito. Fulano caiu, diz, isso é porque é fraco. Caiu porque é fraco. Caiu porque não tem vergonha na cara. Aí quando tu pensa que não, está lá o abençoado num pecado pior ainda, mais aprofundado ainda, na lama do pecado, da prostituição, da mentira, da lascívia. E quando você pensa que não, acabou, destruiu a vida. Nós precisamos entender, irmão, que o diabo ele trabalha ocultamente. Ele tem suas artimanhas, seus projetos, suas maneiras de agir, de arquitetar, para acabar com o povo de Deus. E o nosso inimigo, meu inimigo, teu inimigo, não é o nosso irmão, não é a nossa irmã. O nosso inimigo é a antiga serpente, a Satanás e os demônios. É ele que é o nosso adversário. Aleluias! Aí o que Jesus disse, bispo, nesta parábola? Ele começa citando o exemplo através da parábola. Olha o que ele diz: 2 homens. Quantos homens? 2. Porque ele tinha que fazer um contraste da comparação. Então, 2 homens subiam ao templo a orar. Eles estavam indo orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ele bradava alto: ó Deus, graças te dou. Imagina o Senhor ouvindo esta oração.
Graças te dou. Que coisa linda, está dizendo graças te dou. Mas ele prossegue, porque não sou como os demais homens. Ele já começa dizendo para o Senhor que ele era diferente. Só que quando nós vemos os aspectos, comprova que ele não era diferente, ele era indiferente. Há um divisor de comparação entre ser diferente e ser indiferente. O que é ser diferente de verdade? É você se isolar contra o pecado, se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus. É você ser o exemplo dos fiéis. É você ser o sal da terra. É você ser a luz do mundo. É você ser servo fiel e verdadeiro. E o que é ser indiferente? Indiferente é aquele tipo de pessoa que se acha melhor do que os demais, se acha mais sábio, se acha mais grande e quer humilhar as pessoas, quer desprezar as pessoas, quer pisar nas pessoas. Isso é indiferença. Não podemos ter estas qualificações. Aí ele prossegue dizendo: não sou como os demais homens. Aí ele vem com as acusações: roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda. Ele não se contenta. Ele está lá de um lado, do lado dele, do outro está o publicano. Aí ele encerra dizendo: e nem ainda como este publicano. O camarada está falando com Jesus, dizendo ele aqui em alto e bom som, clamando, gritando, e ainda está alfinetando o simples do publicano que estava do outro lado falando com Jesus, na simplicidade. Aí ele ainda conclui dizendo: jejum 2 vezes na semana. O que ele fazia? Jejuava 2 vezes na semana. É por isso que Jesus disse, missionária Terezinha: vigiai e orai para que não caias em tentação. Aqui com ele era diferente. Primeiro ele jejuava, ele orava. Você está entendendo? Mas não vigiava. Não adianta. Você pode fazer jejum de 30 dias, irmão. Jejuar todo dia. Mas se não vigiar, não adianta. Jejum 2 vezes na semana. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Demonstrando para Deus, eu dizimo de tudo, não falta nada. Se fosse nos dias de hoje, eu dizimo do pagamento, do 13º, das férias, dos bicos que eu faço por fora, de tudo que de todos os meus bens, até dos alimentos, da plantação, do leite, do gado, de tudo eu dizimo. Assim sou eu. Melhor do que os demais. Aí Jesus prossegue, agora eu vou citar o exemplo do publicano. Como é que o publicano se portou, se comportou. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Por que, bispo? Uma pessoa temente a Deus, reverenciando a majestade de Deus. Ele estava orando em pé como de costume e eles faziam. Mas ele estava com sua cabeça inclinada para baixo, orando a Deus. E com sua cabeça baixa, orando a Deus, a Bíblia diz que ele batia no peito. Cabeça baixa, diante da majestade de Deus. Ele batia no peito, missionária Rosinha. Ele batia no próprio peito, diaconisa Gláucia. Mas não era para se auto-intitular, não era para se engrandecer, não era para se exaltar,
ele batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconhecendo-se, se humilhando diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, olha o que Jesus conclui: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele quem? Fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, me acompanha, filho, eu vou repetir, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, abatido, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O único que é grande é Ele. O grandão que está no controle da minha vida, da sua vida, da nossa história, é Ele. É Ele que é tão grande que quando quer ver as estrelas do céu, Ele olha de cima para baixo. A gente olha as estrelas de baixo para cima. Ele não, Ele é tão grande que Ele olha as estrelas de cima para baixo. E ainda mais, Ele sabe quantas estrelas tem no céu e conhece cada uma pelo seu nome. Se eu e você quiser olhar o sol e a lua, a gente olha de baixo para cima. Para ver a lua tem que ser de noite, para ver o sol tem que ser de dia. Ele não, Ele é tão grande que quando Ele quer ver o sol ou a lua, não importa se está de dia ou se está de noite, na mesma proporção, Ele vai olhar de cima para baixo e vai dizer: aqui está o sol, aqui está a lua. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que se Ele quiser, Ele coloca o globo terrestre na palma de sua mão. Quem é Ele? O Pai da eternidade. Quem é Ele? O Príncipe da paz. Quem é Ele? O Pai das luzes. Quem é Ele? O grande eu sou. Quem é Ele? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Ele? Ele é o Rei da glória. Quem é Ele? Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso na guerra. Quem é Ele? Ele é santo, majestoso, glorioso, poderoso, conselheiro, Deus forte. Quem é Ele? Jeová Jireh, o Deus provedor. Quem é Ele? Jeová Nissi, a nossa bandeira. Quem é Ele? Jeová Shalom. Quem é Ele? Ele é o grande, o poderoso, o eterno. Jeová Nissi, Shalom, El Shaddai, Adonai. Ele é santo, Ele é santo e está presente nessa noite para te dizer: tu pensas que já foi grande ou que é grande, mas grande sou eu que te carrego na palma de minha mão. Eu conheço teu levantar, teu deitar, teu respirar. Antes que saia sequer uma palavra da tua boca, eu já sei o que você está passando. Quem é Ele? É Ele que trabalha 24 horas por dia em prol da nossa vida. Quem é Ele? Ele é aquele que diz: aquieta-te, vento, cala-te, mar, e o vento e o mar tem que lhe obedecer. Quem é Ele? Ele é o Deus da multiplicação, que multiplicou pães e peixes e alimentou de uma vez só quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quem é Ele? Aquele que vai andando por cima das águas para acalmar a tempestade e vai a mais de Ele está presente nessa noite e manda te dizer: quanto mais você se humilha, mais Ele te exalta. Quanto mais você se curva diante dele, mais Ele te levanta. Quanto mais você reconhece que é pó e que é cinza, mais Ele te abençoa. Ele está com você e você vai vencer esta batalha, porque Ele é santo. É Ele. Se estamos de pé,
é por causa dele. Se estamos aqui nesta noite, é por causa dele. Porque ele não olha como o homem vê. Ele tem seu campo de visão. Ele tem sua forma, sua maneira de agir e de trabalhar. Se fosse pelos homens, eu não estaria aqui nesta noite. Pastor Inaldo não estaria aqui nesta noite. Cláudia não estaria aqui nesta noite. A Fisa não estaria aqui nesta noite. Se fosse pelos homens, nós não estaríamos aqui. Porque outrora estávamos na volupia do pecado, aprofundados na lama. Nós não éramos nada, nós não éramos ninguém. Éramos escravos do mundo, escravos do pecado. Mas ele nos escolheu dentre uma grande multidão. Ele nos levantou, ele sarou as nossas feridas, ele purificou a nossa vida, ele nos lavou, nos santificou e nos ergueu e nos sustentou e nos colocou de pé no meio de príncipes e de princesas, porque ele tem o propósito, um projeto na nossa vida para a glória do seu nome. Eu digo sem medo de errar. Eu digo sem medo de errar. Porque se não fosse ele, a misericórdia dele, o perdão dele, eu não estaria aqui. Há muitos anos atrás, quando ele me resgatou das trevas para a sua luz, se ele não tivesse me resgatado, a esta hora eu estaria no Hades, no sofrimento eterno. Mas ele nos levantou, ele nos escolheu, ele nos chamou e marcou esta noite para lhe dizer, para nos dizer: é tempo, é hora da igreja viva e militante na terra se humilhar diante do Deus da Bíblia, do Deus Todo-Poderoso. Porque é tempo, é época em que ele vai abater todos aqueles que se exaltam, todos aqueles que se engrandecem, todos aqueles que acham mais santos, melhores e maiores do que os outros. Ai dos caluniadores, ai dos acusadores, ai dos difamadores, porque o Deus da Bíblia há de abatê-los. Mas aqueles que estão passando pelo período das perseguições, estão sendo perseguidos, estão sendo apontados sem causa, sem motivo justo, o Deus da Bíblia manda te dizer: aguenta o processo da humilhação e da provação, porque depois da prova vem a vitória, depois da humilhação vem dupla honra para a tua vida, para a tua casa, para o teu chamado, para a glória do Deus da Bíblia. E eu finalizo a palavra desta noite te dizendo: é hora de se firmar na presença de Deus. Queira o inimigo ou não, é hora de firmar na presença de Deus. Você que está sendo alcançado por esta palavra agora, e você já tinha batido o martelo e já tinha dito: eu não quero mais, eu não prossigo mais, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais congregar, eu não vou mais cultuar, eu não vou mais louvar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais dançar na presença de Deus. Esqueça isso, vem depressa para a casa do Pai, vem depressa para os braços do Pai. Ele está te esperando, ele está com as mãos estendidas para você, ele está com os ouvidos já atentos para ouvir a tua voz e o teu clamor. É hora, é tempo de bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador, porque aí a misericórdia de Deus e o perdão de Deus te alcança para a glória do seu nome. Se coloque de pé em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?